Meus amigos, hoje o nosso papo é sobre prato de bateria e fica atento que eu quero dar umas dicas para você sobre algumas ações preventivas que pode evitar a quebra do teu prato. Por isso, fica com a gente. Meus amigos, é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Eu adoro esse encontro, né, onde a gente pode estar falando sobre aquilo que a gente tanto ama. Bom, mas é claro que eu também sempre tenho que dar aquela lembrada de quanto é importante a participação de vocês, deixando aquele like, né, se inscrevendo no nosso canal. Você sabe, é bem importante, faz o nosso canal crescer, ok? Então vamos lá para as dicas, meus amigos. Gente, a primeira dica é que o volume do prato não está diretamente ligado com a força que tu está empenhando na baqueta quando tu está atacando o prato. É importante a gente entender que o volume do prato se dá essa combinação entre polegada e espessura do prato. E claro que quando a gente fala de polegada e espessura, a gente está falando de sonoridade, a gente sabe que isso merece um outro vídeo só para falar sobre sonoridades de prato. Quando a gente fala de volume, isso não está diretamente ligado se tu vai espancar o prato e isso vai gerar mais volume. O que acontece e está se tocando muita música que precisa crescer, né? Então tu começa a tocar e inclusive está se conduzindo bastante nos crash, né? Então tu tá conduzindo e tá lá e a música tá dizendo cresce mais e tu tá empenhando mais força, né? E chega uma hora que o prato ele não vai dar mais volume porque tu tá surrando ele. Não, ele tem um limite que, mais uma vez eu digo, tá ligado à medida dele e à espessura. E daí, meus amigos, é importante a gente entender que se a gente quer mais volume, então talvez tenha que colocar um microfone. Se a gente quer um pouquinho mais de volume, a gente precisa extrair outras possibilidades que não sejam espancar o prato com a baqueta, né? Um maior índice de fissura é criado quando o prato fica, tem uma expressão que se diz estressado, né? Tu vai tocando muito nele e vai espancando, então esse estresse vai desenvolvendo fissuras que vão se tornar rachadura no prato. Ponto número 2, meus amigos, tem a ver com a montagem, gente. É importante a gente entender que existe um pré-requisito bem básico na hora de montar o prato e agora fica por conta de como nós colocamos ele no pedestal. Eu gosto muito desse suporte aqui. Geralmente os pratos a galera coloca uma arruela, né, de metal, coloca o feltro e depois bota o prato e bota o feltro em cima, né? Mesmo utilizando isso, que eu já considero legal, ainda é importante entender que a cúpula do prato ela fica encontrada com esse parafuso aqui, com esse suporte de ferro. E esse encontro, esse atrito prejudica muito aqui no buraco central do prato, gente, sabe? Então é importante, o que a gente faz? A gente tem esse suporte, tá? Que eu gosto bastante, que é um suporte de plástico, ele é bem firme, né? Então tu coloca esse suporte. Existem alguns casos que dá para colocar outras coisas, dá para colocar, inclusive tem umas mangueirinhas que tu pode improvisar, desde que o buraco do prato não fique em contato direto com o ferro. Então eu coloco na montagem, eu coloco o suporte, coloco o feltro, coloco o prato, coloco o feltro de novo e o parafuso, tá? Se acontecer eu chego no lugar e talvez não tenha a mangueirinha ali no meio, não tenha esse suporte, né? E eu vou colocar o meu prato, o que eu faço? Eu pego uma fitinha, tô com medo do meu prato cair no meu colo. Eu coloco uma fitinha, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, passa a fitinha, eliminou o ferro
eliminou aqui, coloca o prato e ele não vai ficar em contato com o ferro. Gente, isso é bem importante. Inclusive, quando a gente vai gravar aqui, os microfones têm uma super captação. Ele pega, inclusive, alguns barulhos que ficam no pedestal. Então, é bem importante na hora da montagem. Outra coisa é, na hora de apertar, tá, a chave aqui em cima, o parafusinho, enfim, a borboleta, né? Na hora de apertar a borboleta aqui em cima, não aperte tanto, meus amigos, tá? Porque daí o prato, ele não fica flexível. E isso pode gerar fissura. Deixa em um aperto médio, assim. Eu gosto de deixar o prato bem folgado, assim, ó. Eu gosto disso daqui, porque daí tu vai tocar e o prato vai conseguir ter essa flexibilidade, ok? Meus amigos, o terceiro ponto tem a ver com o ângulo do prato, meus amigos, tá? O que acontece? Hoje, eu já tenho visto bateras que estão tocando com, digamos, que o prato esteja virado para mim, tá? Então, eu vejo bateras que estão usando já o prato contrário, né? E ele toca desse jeito, né? Existem tantos ângulos que a galera tá usando. O que as grandes marcas, tá, falam sobre o prato? Ele diz que não é nem assim, nem o contrário, e nem nesse ângulo, que é o ângulo reto. Eles pedem um ângulo que vai lá ficar em torno dos... Não chega a ser um 45 graus, talvez um 30, eu não sou muito bom nisso, mas ele tem essa leve curvatura assim, sabe? Que aponta o fato de que tu vai estar tocando com o prato nesse ângulo, tá? Não é assim, não é assim e não é assim. Meus amigos, o ângulo do prato é assim. Então, meus amigos, é importante a gente entender. Assim, claro que se o teu batera, de preferência, tá usando esse ângulo, meu amigo, né, eu respeito muito a tua decisão, né, claro, cada um vai colocar o prato como espera. Eu acho importante daqui a pouco tu olhar o prato que ele tá usando e ver se os pratos, que são os pratos que estão à nossa disposição no Brasil, têm a mesma rigidez ou a mesma... tenha a mesma resistência na hora da pancada nesse ângulo. Embora, se você ir no site da Zildjian, da Sabian, das grandes marcas, eles não recomendam essa posição, ok? Gente, o último ponto, o quarto ponto, tem a ver com o impacto da baqueta. Quando a gente vai fazer as pesquisas, né, sobre o impacto, a forma de tocar no prato e os casos onde geram muita quebra de prato, né? Os especialistas dizem que é importante desenvolver técnica para tocar no prato, né? E a técnica que é sugerida é a técnica onde se toca de forma lateral no prato, né? Ele é quase que um chute de 3 dedos. Não é de cima para baixo, né? Mas é uma batida lateral. E é bem importante a gente adaptar essa forma de tocar, porque eu acredito, é a forma que eu uso, é a forma que os bateristas que eu admiro usam. Na verdade, a gente acaba entendendo que eu gosto de muitos bateristas, né, que são geniais, e eles têm tocabilidade assim e sabem extrair o som do prato em diferentes lugares, cúpula, corpo do prato, na borda, né? Acima de tudo, com a sensibilidade de saber que extrair o volume adequado do prato sem precisar espancar. Enfim, tem muitas possibilidades que pode ser extraído na hora de tocar. O importante é que nesse ponto a gente está falando sobre uma ação preventiva, né, para evitar a quebra. E a pancada de cima para baixo, né, tocar de cima para baixo na forma reta, gera muito estresse no prato e criando possibilidade de nascer uma fissura aí, que é horrível, gente. Criou uma fissurinha, meus amigos, não tem que segure.
o prato vai rachar, tá? Então desenvolve tocando lateral, tanto da direita para a esquerda como em direção ao lado esquerdo, tá? É uma ótima forma de evitar a quebra do teu prato. Meus amigos, a Cabeça Musical trabalha com grandes marcas de prato. Nós trabalhamos com grandes grifes, assim como trabalhamos com marcas nacionais que têm gerado um ótimo desempenho, sabe? É incrível como marcas têm respondido às necessidades, inclusive se tratando de mercado, porque o melhor prato, na minha opinião, é aquele que as pessoas podem pagar. Na minha opinião é isso, né? Não adianta para mim ser um super prato e eu nunca vou ter esse prato, né? O fato é que esses pratos que têm surgido, que têm vindo com ótimo preço, também têm vindo com uma ótima construção. Nós, como loja, já trabalhamos há muito tempo e foi bem raro os casos que a gente precisou trocar os pratos por fissuras que foram criadas em nome da má construção do prato. Geralmente, as rachaduras na má construção do prato, elas partem geralmente no meio do prato, que é nesse sentido circular, sabe? Pratos que nascem rachaduras assim na borda ou na cúpula ali no buraco. Gente, quase na maioria das vezes, ou quase a totalidade, são feitos por mau uso. Então, nós entendemos que essas dicas podem salvar sim o teu set de pratos. Eu estou construindo meu set de pratos há mais de 20 anos. Tenho muito carinho com esses pratos e acho bem importante ter zelo, porque eu quero levar um bom prato para a vida toda. Um grande abraço, não esquece de dar aquela moral pra gente, não esquece, esse ano é o ano dos 10 anos da Cabeça Musical, dá aquele presente pra gente, se inscreve aí, um grande abraço, Deus abençoe a todos.